sure to wear some flowers in your hair if you're going to San Francisco. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast semanal da equipe Esportes SF, o portal brasileiro das equipes de São Francisco nas 3 maiores ligas dos Estados Unidos. Aqui você fica sabendo tudo sobre San Francisco 49ers na NFL, Golden State Warriors na NBA e San Francisco Giants na Major League Baseball. Acesse nosso site esportessf.com.br, repetindo, esportessf.com.br, e acompanhe as postagens que nosso time prepara com todo carinho para vocês. Temos também o Facebook, facebook.com/esportessf, facebook.com/esportessf, e o nosso Twitter, que a partir da semana que vem vamos começar a utilizar o Twitter para perguntas do nosso pequeno podcast, @esportessfbr, @esportessfbr. No programa de hoje a gente vai falar sobre a invencibilidade do Golden State Warriors na NBA, 19 jogos, 19 vitórias, e bastante da derrota do San Francisco 49ers para Arizona Cardinals e as Zebras por 19-13. Boa noite, Murilo, seja bem-vindo, seu destaque inicial. Olá, Ale, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Uma vez aqui no nosso segundo programa podcast Esportes SF. Vamos lá, né, trazer alguns destaques aí da última partida do San Francisco 49ers, que foi operado, né? E vamos falar aí das previsões para a próxima partida. Como será que a gente vai conseguir aí enfrentar o Chicago Bears agora? Muri, seja bem-vindo. Golden State Warriors não perde para ninguém. Seu destaque inicial, meu brother. Fala, Ale, todo mundo que tá ouvindo aí, todo mundo que tá fazendo podcast também. Meu destaque inicial vai pro Luke Walton, o técnico do mês da Conferência Oeste. Ele foi eleito recentemente, ele jogou também basquete, jogou pelos Lakers, jogou Toronto um pouquinho, porque ele teve uma lesão nas costas que fez, aliás, com que a carreira dele se encerrasse antes. Jogou em Cleveland, mas nunca teve uma grande média de pontuação, nem de rebote, muito menos de minutos em quadra. Mas sempre foi um jogador com um ótimo QI, ele era muito inteligente. Hoje, com 35 anos, está conduzindo aí o Warriors para 19 vitórias, nenhuma derrota e contando ainda, né, Lê? É isso aí, essa é uma semana pesada, né? Desde ontem, quase a invencibilidade foi para as cucuias. 7 jogos fora de casa. Vamos ver até onde vai essa sequência dos Warriors. Hoje eu vou apresentar a vocês o Hugo Daniel, que está participando pela primeira vez do podcast. Hugo, boa noite. Seu destaque, meu parceiro. Fala, Lê. Fala, galera. Vamos falar um pouquinho do 49ers, né? Ver os pontos positivos que o 49ers tem apresentando uma evolução pequena nesses jogos que a gente está fazendo aí na temporada, com muita dificuldade, mas tem coisa boa vindo por aí. Muito bom. E apresentar a vocês também o Diógenes, que é o nosso novato, ele que é o responsável pelos posts Diário de um Novato. Diógenes, boa noite. Seu destaque inicial, parceiro? Fala, galera. Meu destaque inicial foi aquilo que eu coloquei na coluna dessa semana, e quanto mais eu acompanho o futebol americano, menos eu entendo, né? Teve essa sequência de derrotas, eu achei que o time já não tinha mais nada a oferecer, e vem fazer uma partida brilhante contra o Arizona e contra as Zebras também. Zebras, pelo amor de Deus. Eu vou encarnar o Milton Neves aqui. Foi terrível. Bom, vamos começar pelo Golden State Warriors. 4 vitórias nessa semana. Terça-feira no Oracle Arena, uma surra no meu Lakers por 111-77. Sexta-feira contra o Phoenix Suns, 135-116. Sábado contra o Sacramento Kings, 120-101. E ontem, um jogo suado, 106-103 contra o Utah Jazz. Muri, um pouquinho sobre o Golden State Warriors essa semana aí, 4 jogos e o que vem pela frente. Pois é, esse último jogo aí contra o Utah nos surpreendeu, né? Surpreendeu a todos. O Utah foi forte até o final, jogou de igual para igual com os Warriors. Raulzinho também, eu gostei muito do jogo do Raulzinho, mas não deu, né, para eles. O Curry resolveu
ser como nunca é, né, o clutch. Ele converteu bolas importantes no final do período, no último quarto, e aí ele deu a vitória para os Warriors. Eu acho, Ale, até que a dificuldade mesmo não vão ser os jogos na próxima semana, e sim é o calendário, porque ele joga 6 jogos fora agora seguidos, e Charlotte, Toronto, Brooklyn pode não ser adversários tão fortes assim na liga, mas eu acho que as viagens, o período entre os jogos vai dificultar um pouco sim a atuação dos Warriors, né, nesses jogos aí. São 7 jogos fora de casa, correto? Sim, já aconteceu agora o de Utah, agora tem Charlotte, Toronto, Brooklyn, Indiana, que eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, Boston e Milwaukee. Eu acredito que os Warriors têm mais que capacidade de ganhar todos esses jogos, mesmo com essa dificuldade do calendário. Eu acho que, mais uma vez, Green vai ser espetacular, Curry espetacular, né? Klay Thompson ainda não me convenceu nessa temporada, mas eu acho que os Warriors vão sair vitoriosos sim, vão contar mais vitórias ainda seguidas, assim, invictos, né, nessa temporada. E o Draymond Green, 2 triple-doubles nessa semana contra Phoenix Suns, 14 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. E contra o Sacramento Kings, 13 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. Surpreendendo nessa temporada. Ele já havia mostrado uma baita evolução na temporada passada, mas esse ano ele tá bem demais, né? Não, o Green é espetacular. Ele faz tudo, né? Ele marca pivô, marca armador, marca lateral. E além de marcar muito bem, ele também contribui muito pro ataque. Ele distribui muita bola. Ele tem uma média de assistências maior que a média do Curry. Ele tem 13 pontos por jogo, 8 rebotes, 7 assistências, que já é uma média boa, né? Dominando os três fundamentos do jogo. E esses triple-doubles são só o que mostra o que ele pode fazer, né? Ele é um jogador espetacular. Ele, mesmo não sendo cotado para ser tão bom jogador assim no draft, tanto que fez com que ele fosse a 35ª escolha, ele tá dando show em quadra. Eu acho que ele, nesse momento, é até mais importante do que o Klay Thompson para as vitórias do Warriors. Ele está sendo mais importante. E sobre o Klay Thompson também, eu não sei o que falar não, viu, Ale? Não tenho opinião formada ainda. Ele está sendo, assim, ele seria o segundo principal jogador, né, dos Warriors, né, que a gente esperava, né? Mas não é isso que está acontecendo. Você pega o Curry, que obviamente está num patamar acima dos demais, mas o time está vindo junto. Você vê o Leandrinho teve 2 boas partidas, né? Uma com 13 pontos, outra com 21 pontos, contribuindo bastante. E o Klay Thompson realmente está um pouquinho abaixo, né, nessa temporada. Eu esperava um pouco mais dele. Natural isso? Você acha? Eu acho que essa média de pontos dele caiu. Bom, o aproveitamento dele já caiu, já está menor. E acho que o volume de jogo dele abaixou um pouco também. Mesmo ele chutando bastante ainda, acho que ele está chutando menos que na temporada passada, e acho que isso também atrapalha um pouco na pontuação, mas eu estou dizendo até de postura, sabe, em quadra. Eu acho que ele ainda tem muito a oferecer para os Warriors, está deixando a desejar, com certeza, mas é só começo de temporada, né? Vamos ver quando precisar realmente dele num jogo difícil, e vamos ver como ele reage, né? E você aposta que com 19-0 dá para bater? A gente comentou já semana passada, dá para bater esse recorde do Bulls de 95-96? Olha, quanto mais jogos passam, mais certeza eu tenho de que pode ser batido esse recorde. Eu tava com o pé atrás um pouco, mas as atuações dos Warriors estão sendo impressionantes e eu acho que é possível, assim. Hoje eu acho que é possível eles passarem esse recorde. Minha opinião foi refutada, né, nessa semana aqui que se passou. E eu acho que é possível, sim. Tomara. Bom, o Lakers é só mais pra frente, né? E teve o anúncio do Kobe Bryant, que vai se aposentar, né? O Kobe é lindo, né? Não tem nem o que falar dele. Mesmo ele estando já velho, sabendo disso, pelo menos ele sabe, né? Mas teve o jogo domingo que ele converteu também uma bola de 3 pontos pra assustar os Pacers. Os Pacers passaram mal também pra ganhar dos Lakers, viu? Agora, ali a respeito das perguntas que a gente pediu,
no Twitter, a maioria foi sobre quem pode bater os Warriors, e a maioria envolveu Oklahoma, Cleveland e Spurs. A respeito disso, eu acho que Oklahoma não. Eu não acho que Oklahoma pode bater os Warriors. Eu acho que na verdade, eu acho que daí o único que realmente passa perigo são os Spurs. Eu continuo com a opinião do último podcast. Eu acho que Spurs é o único time que pode causar um pouco de perigo. E Cavs e Oklahoma são jogos que o Golden State tem que obrigatoriamente vencer, para não deixar nenhuma dúvida para o torcedor e nem para quem torce contra, né? Mas nessa semana com os 4 jogos que a gente vai ter a partir de amanhã contra Charlotte, Toronto, Brooklyn e Indiana fora de casa, 3 times com campanhas positivas, né? Charlotte com 10-7, os Toronto Raptors com 11-7 e o Indiana Pacers com 11-5. O Indiana é o que mais preocupa? Eu acho que sim, o Paul George ele tá vindo muito bem. Indiana tá jogando bem em conjunto. Eu não acompanho muito, mas os jogos que eu acompanho, eu vejo um time bom jogando. O Paul George tá on fire, né? E eu acho que Brooklyn, por ter o Jarrett Jack especificamente, vai complicar também, que o Jarrett Jack é a famosa lei do ex, né? Que saiu dos Warriors, faz milagre agora quando joga contra. A lei do ex é complicado. Dados interessantes. Oi. Olha, Quem chama? Murilo. Fala, Murilo. Tem uma pergunta aqui. Vamos colocar um Muri na fogueira. Vamos ver se ele vai conseguir responder. O Charles Depré mandou logo cedo: LeBron ou Curry? E aí? Curry. Eu respondo essa pergunta sem pensar 2 vezes. Eu acho que atualmente Curry. Claro que o LeBron ele tem mais de 10 anos na liga, né? O pessoal acaba ficando muito preso ao passado. E esse fato deles ficarem presos ao passado que faz com que eles não reconheçam a habilidade do Curry. Quando começam a falar do Curry, falam, Magic Johnson, sempre colocam essas lendas antigas e acabam meio que ignorando o presente. Eu acho que atualmente tem que deixar um pouco do orgulho do LeBron do lado e assumir que o Curry tá melhor, o Curry tá fazendo coisa, o Curry não tem... Eu acho que o biotipo influencia muito nisso. O Curry não tem o biotipo do LeBron. Eu acho que pelo que ele faz hoje, ele é mais habilidoso que o LeBron James. Perfeito. Respondido aí o @KevDePré no Twitter, né? Perfil aí de sátira, que tem nada mais nada menos a foto do LeBron James chorando. Mentira, não chorando não. E tem mais uma pergunta aqui, viu? Tem o Francisco Vieira do Twitter perguntou por que o Clippers é tão freguês da gente. Eu acho que o Clippers é tão freguês da gente porque foi um time o time foi comprado, né? Eu acho que isso tem bastante influência no entrosamento dos jogadores, e por ser o Golden State um time que foi construído, que as principais peças foram peças planejadas, eu acho que é por isso que os Clippers são fregueses dos Warriors. E esse jogo contra Utah, Stephen Curry com 10 pontos nos últimos 6 minutos de jogo. Isso prova que ele é o cara mais clutch da NBA esse ano, né? Não, o Curry ele tá impossível. O que ele faz não tem outro jogador que faz o que ele faz hoje. E é por isso que ele também tá com uma média alta de pontos, está sendo muito cotado para ser MVP. E eu acho que tudo isso é com merecimento. Eu não acredito que esteja rolando uma super reação. Eles estão superestimando o Curry, porque eu acho que o Curry é realmente pelo que falam, e ele é clutch, ele tá jogando muito, tá pontuando muito, e é isso, eu acho que tem tudo pra, se continuar assim, ser o MVP dessa temporada. E ele arremessou uma bola quando eu vi o finalzinho do jogo pelo site. Quando eu tava 97-99, ele meteu uma bola de 2 para empatar o jogo. Quando tava 101-101, ele meteu uma bola de 3. E arriscou, quando estava 104-103, ele arriscou mais uma de 3 e errou. E ali o Utah teve chance de virar no finalzinho.
mas aí o Green pegou o rebote, a bola sobrou pro Curry, ele fez os 2 lances livres e fechou em 106-103. Foi bem suada essa vitória, né? Não, eu acho que esse é o único defeito que eu posso colocar assim nos Warriors, e principalmente no Curry, que é às vezes ter confiança demais naquilo que faz. Eu acho que às vezes confiança em excesso pode prejudicar, e é o que acontece às vezes com o Curry, mesmo ele fazendo bolas espetaculares, ele convertendo bolas de 3 inacreditáveis. Eu acho que às vezes tem que dar uma segurada, né, e escolher melhor o que vai fazer. Eu acho que essa é a única crítica, aliás, que eu tenho para fazer do time do Warriors hoje. Porque era uma chance ali, eu até entendo, 104, 103, se ele mete aquela bola de 3, acaba o jogo, né? Uhum. Mas eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor com uma bolinha de 2 para pelo menos garantir uma prorrogação, né? Não correr o risco de perder a invencibilidade. Mas o Utah não conseguiu, paciência. Agora só daqui um mês eu acho que joga contra o Utah Jazz. Eu tenho números interessantes aqui. Eu fui pesquisar hoje, justamente para o nosso podcast, e eu achei um item sensacional e eu queria discutir com vocês. Para quem não sabe, a NBA tem a parte de estatísticas, um negócio que chama plus-minus. O que significa esse plus-minus? É a quantidade de pontos que um jogador tem com relação ao seu adversário durante uma partida, ou seja, supondo que o Curry jogue 30 minutos, durante esses 30 minutos o time do Warriors ficou 20 pontos à frente, então o plus-minus dele vai para 20 pontos. É isso, certo, Muri? Se eu estiver errado, você me corrige. A quantidade de pontos que o time faz quando ele está em quadra, a diferença de pontos que o time faz com relação ao adversário, né? Perfeito. E olha esses números, os 5 primeiros da liga, eu peguei essa informação hoje, com 15.5 Stephen Curry é o primeiro, Draymond Green 14.8 é o segundo, André Iguodala com 12.2 é o terceiro, Klay Thompson com 11.6 é o quarto e o Harrison Barnes com 10.7 é o quinto, ou seja, o time titular do Golden State Warriors domina as 5 primeiras posições do plus-minus, ou seja, é um time fortíssimo, né? Não, eu até faço uma correção, porque o Iguodala ele é reserva, na verdade começa com o Bogut, e acho que isso só prova também que o Iguodala, a formação que o Iguodala tá dando mais que certo. Eu já falei isso na semana passada, eu acho que quando coloca o Iguodala fica um time muito mais defensivo, muito mais físico, e o time adversário tem que ralar muito para conseguir levar um jogo, ou então, de repente, ganhar um jogo contra essa formação. Não é à toa também que eles estão entre os 5. Os 5 estão entre os 5 com o plus-minus maior. O sexto colocado é o LeBron James, com 9.6. É um absurdo isso. Os 5 primeiros do mesmo time. Eu nunca vi isso acontecer. Enfim, Warriors pegando fogo. E para essa semana, quem que você acha que é o principal adversário desses 4 jogos? Hornets, Raptors, Nets e Pacers. Se você tivesse que escolher um para acabar com a invencibilidade dos Warriors, qual que você escolheria desses 4? Nossa, eu acho que eu escolheria Charlotte Hornets, porque aí pelo menos não vai ter muita gente falando que é um time que deu sorte pelo calendário, né? Porque de repente se Toronto e Indiana ganham, já vão falar que os Warriors não é tudo aquilo, mas o pessoal acaba esquecendo que os Warriors foi no começo do ano cotado com um calendário mais difícil da temporada. Então eu acho melhor Charlotte ganhar esse jogo, que aí já deixa mais tranquilo pra gente, né? Tomara. É claro que eu quero que o Warriors vença os 4, né? Ressaltando aqui, mas para escolher um é Charlotte. Só colocar aqui para o pessoal de casa que está nos ouvindo, o Golden State está com 19-0 na liderança e o segundo, o San Antonio Spurs, como você comentou, que é o principal adversário, com 14-4. E está com uma boa campanha também, né? Os times do Greg Popovich sempre pegando fogo, mas eu acho que esse ano na Conferência Oeste o Golden State deve fechar como primeiro colocado, né? Acho que o Golden State fecha assim, mas San Antonio Spurs na cola.
Eu acho que o Gary Popovich e o Tony Parker, dá para acreditar nesses caras totalmente para chegar em segundo lugar na conferência, mesmo, claro, com o fator da idade. Essa eu acho que fica Golden State e San Antonio. Golden State e San Antonio. Legal. Fechamos o Golden State. Murilo, temos mais alguma pergunta aí no Twitter? Por aqui não, viu, Ale? Por aqui não. Agora, com o Murilo já e com o Vini, eu não sei. Deixa eu ver aqui quem está. Quem caiu? Opa, Murilo. Murilo tá falando. Hugo! Opa, fala galera, tudo bom? Tudo bem? Vamos falar de San Francisco 49ers? Vamos lá. Vamos, São Francisco perdeu para Arizona 19-13, com o touchdown da vitória do Carson Palmer, uma corrida de 8 jardas, faltando 2 minutos e 28, um extra point errado do Catanzaro e com 2 minutos e 28 no relógio, o São Francisco quase virou. O que nós temos para tirar de positivo dessa partida? Rapaz, para tirar de positivo dessa partida, a gente tem que começar dizendo que São Francisco perdeu para Arizona Cardinals e para as Zebras, porque foram muitas franelas voando, foram muitas faltas marcadas, cronômetro zerado, jogada sendo validada, e ainda assim São Francisco fez um jogo, digamos que de igual para igual com Arizona. São Francisco jogou bem dentro de casa, São Francisco batalhou, conseguiu empatar a partida em 13-13, acabou tomando um touchdown ali, faltando um pouco mais de 2 minutos para acabar o jogo. Chegou a chamar algumas jogadas, tentar chegando ali próximo. Arizona desperdiçou um extra point, chegou a dar aquele ar de esperança, mas não deu. São Francisco ele apresentou um bom jogo defensivo, uma evolução no que a gente estava acostumado a ver nessa temporada. São Francisco apresentou boas jogadas ofensivas e a gente pode esperar coisas melhores. É uma evolução gradativa, de pouquinho em pouquinho. Realmente ainda tem muita coisa a melhorar, mas o que se vê hoje, São Francisco 49ers jogando hoje, é um time completamente diferente daquele São Francisco 49ers que tomou uma savoada para o mesmo Arizona Cardinals na semana 3. Um jogo impressionante. Foram 4 interceptações do Kaepernick naquela oportunidade, 47-7, uma surra. E a gente comentou semana passada que o time do 49ers ia encarar o melhor ataque da NFL esse ano, que é o do Arizona Cardinals. E o time se saiu até que muito bem, tomando só 19 pontos, perdão. Pena que, né, a juizada atrapalhou bastante, né? Demais, atrapalhou demais. A última campanha do Arizona, o cronômetro zerou. Teve falta na jogada para começar. Depois o Carson Palmer conseguiu fazer o snap já com o cronômetro zerado, conseguiu lançar uma bola em profundidade, parou praticamente na linha de 1 jarda e aí não teve o que fazer, não tinha como segurar os caras. O São Francisco ele apresentou um jogo defensivo muito bom contra o jogo terrestre, umas falhas ainda a serem consertadas na secundária, mas ainda assim foi um time realmente que batalhou. É um time completamente diferente. São Francisco, se a gente for analisar assim, a temporada do São Francisco, o time quando jogou em casa, ele fez alguns jogos interessantes. Teve as suas dificuldades, por exemplo, só para recapitular aqui, São Francisco ele jogou contra o Seattle e não conseguiu vencer, não conseguiu imprimir um ritmo de jogo bom contra o Seattle. Mas fez jogos interessantes. Ele venceu o Baltimore, que não vinha muito bem nas pernas, ok. Mas venceu o Atlanta Falcons, entendeu? Jogou bem contra o Atlanta Falcons, que foi até o Blaine Gabbert que começou jogando, toda aquela confusão com o Kaepernick, e tem apresentado uma evolução. A verdade é essa. O que é interessante, porque o São Francisco agora, com essa coisa do Levi Stadium, ele na temporada passada ele teve essa dificuldade em casa, jogando em casa, diante da sua torcida. E na NFL, o grito do torcedor é interessante para poder desestabilizar o time adversário. Entendeu? Você tem que trazer o seu torcedor, as pessoas têm que ter medo de jogar contra o São Francisco quando jogam em casa. E isso não estava acontecendo. Nesta temporada, a evolução, repito, é pequena, é gradativa, mas tem apresentando uma evolução. E isso é o que se espera de um time que tem reformulação.
Vamos ver se contra o Chicago o time mantém pelo menos a pegada defensiva, né? Como você comentou, contra o jogo corrido, o Cardinals teve só 70 jardas corridas e 267 aéreas. É a nossa secundária que tem alguns problemas ainda. E teve um lance no primeiro quarto, quando estava 3-0, antes do field goal, que o Carson Palmer lançou uma bola que seria interceptada, o Tremaine Brook foi agarrar a bola e deixou cair. Esse tipo de situação não pode acontecer. Não pode acontecer. A secundária do São Francisco, ela deixa muito a desejar em algumas situações. É uma secundária que ela precisa marcar forte realmente para evitar qualquer efetividade do time adversário. E essa marcação forte ela não vinha sendo executada com tanta eficiência. Foi algo que nós vimos no jogo contra o Pittsburgh, foi algo que nós vimos no jogo contra os Giants, foi uma coisa que nós vimos no primeiro jogo contra os Cardinals, mas realmente assim, apresentou uma evolução. O Arca jogou alguns snaps, fez uma boa atuação, fez uma presença mais forte ali para poder tentar fazer com que o Carson Palmer utilizasse mais os passos curtos, né? Essa é a função da secundária, marcar bem os recebedores para que o quarterback fixe uma opção de passe longo. Eles têm que fazer um passe curto e dificultar a vida do quarterback. Mas é aquilo, quando você está ali para poder interceptar uma bola, você não pode dar chance ao adversário. Você não pode dar chance ao adversário. E Carson Palmer não é um quarterback fraco. Ele é um bom quarterback, tem um bom time. Se eu não me engano, o Arizona, como você bem disse aí, é o melhor ataque da NFL. Nessas situações a gente define o jogo. São situações que definem o jogo. Você conseguindo fazer uma recuperação daquelas, forçar um turnover, é muito importante contra um time que tem um ataque tão explosivo, tão eficiente quanto o Arizona Cardinals. Não houve, mas paciência. A defesa fez um bom jogo e isso é o que a gente espera para os próximos jogos. O ataque tem que produzir muito ainda, tem que melhorar muito, mas uma coisa que a gente pode acrescentar do ataque é que tem apresentado um playbook muito melhor do que em outros jogos. A gente pode dizer que o Blaine Gabbert está cumprindo o seu papel como reserva, tá fazendo bem aquilo que foi chamado para fazer. Agora é esperar e vamos ver. O próximo jogo contra o Chicago também não é um jogo fácil. Chicago é um time com certas limitações, mas é um time que dá trabalho. Chicago vem motivado. Chicago, se eu não me engano, venceu o Green Bay Packers no último jogo. Então é aquilo, sempre matando um leão a cada semana para ver se consegue melhorar essa campanha, que tá difícil. O Murilo comentou semana passada que queria que o 49ers perdesse pra gente pegar uma boa posição no draft. Murilo, Blaine Gabbert, 25 de 36, 318 jardas, um touchdown e uma interceptação. O garoto tá evoluindo? Então, Ale, eu até separei umas estatísticas aqui que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Mas é curioso, inclusive eu até destaquei no meu texto, no review dessa semana, o quanto Gabbert foi melhor que Carson Palmer, um dos melhores quarterbacks atualmente na liga, né? Assim, que vem trazendo o Arizona Cardinals aí a grandes jogos, fazendo com que o ataque dos Cardinals progrida com certa facilidade. E se você for comparar os números entre um e outro, Carson Palmer ficou no chinelo pro Gabbert. Um rating de 94.4 contra 80.3. Tudo bem que com relação às jardas aéreas, o Carson Palmer não chegou perto do Gabbert, mas já nas corridas ele ultrapassou, ele fez mais corridas que o Gabbert. Em compensação, o Gabbert conseguiu mais jardas, né, do que o Carson Palmer.
E ele vem evoluindo, cara. Muita gente questiona aí se ele de repente não pode ser o próximo. Ele não pode continuar sendo o quarterback de São Francisco. E temos um tight end que faz touchdown, Vince McDonald, 71 jardas e um touchdown. Temos um tight end, A gente tinha comentado semana passada que o Selleck tinha feito 2 TDs, né, no jogo anterior do 49ers, e agora o McDonald com 2 jogos seguidos com touchdown. É esse o caminho do 49ers, cara? É o caminho. O 49ers ele apresentou algumas dificuldades. Não, tranquilo, a gente pode até debater nessa situação. O 49ers ele apresentou algumas dificuldades no ataque, que era um time que chegava ali na red zone e não pontuava. Até que será que surgiu anotando 2 touchdowns e jogando bem, conseguindo um espaço. O Vince McDonald já vinha naquela de dropar muitas bolas, né? Foi até alvo de críticas por conta disso. As críticas aumentaram porque o Selleck fez uma boa atuação, conseguindo 2 touchdowns. E agora nesse último jogo o Vince McDonald apareceu. Vamos dizer assim que se redimiu de alguns erros. E é o outro que precisa evoluir. Além dele, eu destaco também a atuação do Rock Blake Bell. Ele foi muito bem. Ele teve algumas boas recepções durante o jogo que foram importantes para os 49ers aí pontuar. Então eu acho que nós temos um squad de tight ends muito bom agora, pelo menos com o Vince McDonald, Blake Bell, o Selleck, são 3 tight ends aí que fazem, que podem agregar muito ao plantel do 49ers. O Thompson, ele, alguns minutos atrás aqui eu vi algumas notícias de que o Thompson realmente pretende usar mais o Blake Bell no próximo jogo, né, porque realmente tem se destacado nas atuações. E o ataque de São Francisco realmente precisa inovar, porque estava muito previsível, um ataque que tinha, quando o Kaepernick jogava, isso era uma coisa assim que eu reclamava. Eu particularmente acho que o Kaepernick é um quarterback melhor do que o Blaine Gabbert, mas o Kaepernick ele apresentava alguns problemas nos passes, principalmente com as chamadas de jogadas, e vinham jogadas como que eu posso dizer assim, um tanto que repetitivas, né? Quando não, a jogada era diferente, mas era espelhada. Por exemplo, um tarente que vai correr pela esquerda, na jogada seguinte ele corria pela direita, mas era a mesma formação, a mesma jogada, só espelhada, entendeu? Já o Blaine Gabbert, ele apresentou um sistema ofensivo ali, eu costumo dizer que assim, ele abriu o playbook, ele apresentou um sistema ofensivo melhor, e isso deu oportunidade para que os tarentos aparecessem, uma coisa que a gente estava tendo dificuldade, né? Tanto que o nosso time ele não produzia muito, o Kaepernick ele tinha bons números até em alguns jogos, mas o time não conseguia pontuar. E agora as coisas estão mudando, os talentos estão aparecendo, né? E o Beckham Bold jogou bem, teve algumas suas recepções ali. Está longe ainda de ser aquele cara que a gente conhece, que destruía defesas, mas é um cara que também teve suas recepções. E tem coisas a acrescentar. Vocês acham que falta eu entendo que o Torrey Smith é o wide receiver para jogadas explosivas, mas o 49ers está muito aquém para essas jogadas explosivas, né? Eu acho que na verdade tanto o Aquan Boldin quanto o Torrey Smith eles deveriam aparecer mais nessas jogadas de profundidade. Eu não vejo, além deles dois, outros wide receivers que tenham um potencial para essa jogada. Então eu acho que os 49ers estão muito aquém dessas big plays, né? Isso falta ao 49ers, isso acaba prejudicando o time quando o time precisa realmente de uma big play igual na última jogada contra a Arizona. Eles precisavam de um bom avanço e conseguir uma big play e não conseguiu. Então os 49ers realmente precisam de um jogador que dê profundidade ao time e que dê mais essa opção ao Gabbert. Eu acho que
trazendo um bom wide receiver, aí teoricamente fecharia hoje o time, né? Não falo que ficaria 100%, porque está muito longe de 100%, mas você teria peças, poderia falar, você teria bons wide receivers, você tem um quarterback que está evoluindo, você tem um running back que, por incrível que pareça, você pode falar que tem um running back porque o Sean Drine, ele está muito bem, ele supriu a ausência do Carlos Hyde muito bem. Se você for olhar nas estatísticas, ele só está atrás do Carlos Hyde e do Colin Kaepernick em jardas terrestres. Então é um jogador que está muito bem, vem aí demonstrando uma ótima capacidade de ser um jogador da NFL, né? É verdade, o Shaw realmente foi um achado do São Francisco. Ele, quando o Carlos Hyde se machucou ali, estava convivendo com as lesões em alguns jogos, e depois teve que sair realmente porque não estava dando. Eu particularmente pensei que o jogo corrido não ia mais funcionar, mas pelo que a gente viu ali, o Shaw ele realmente está suprindo ali a necessidade. A gente falou ali do Torrey Smith, realmente, cara, o Torrey Smith ele foi o cara concretado para essas jogadas explosivas, para essas big plays. Chegou a ter algumas aparições ainda com o Kaepernick, chegou a fazer alguns touchdowns longos, se não me engano, contra o Pittsburgh também fez. Mas é aquilo, ele é assim, eu acredito que é uma coisa assim que ele também possa se enquadrar mais no plano de jogo. Não acho nem que seja assim só uma deficiência do quarterback ou do próprio Torrey Smith. Acredito que é uma coisa a se enquadrar no plano de jogo, porque passes longos ele pega, fazer corridas longas ele faz, certo? Só que ele não é tão acionado assim. O Equan Bold, que era um cara que fazia essas rotas mais longas nas temporadas anteriores, nessa temporada ele não está fazendo tanto. Você vê que ele corre ali um pouquinho até o meio, já faz quebra a rota dele, né? Corta ou para a direita ou para a esquerda para poder receber aquele passe já de média distância. Um ponto bem interessante, um jogador bem interessante é o Quinton Patton, que teve algumas aparições no jogo contra o Atlanta Falcons. Ele jogou muito bem, muito bem. Ele é o terceiro wide receiver com maior quantidade de jardas, atrás apenas de Equan Boldin e Torrey Smith. Ele tem 250 jardas aéreas. Então, é um cara que jogou muito bem. Eu confesso assim que são esses valores assim que a gente pode acreditar numa temporada melhor. Não, talvez não nessa ainda, faltam poucos jogos, tal, mas quando se trata de reformulação, acreditar que São Francisco apresente uma próxima temporada melhor do que essa, sabe? Você vê que tem alguma coisa errada quando assim os seus wide receivers eles não estão muito longe dos seus tight ends. O Vance McDonald tem 19 recepções, enquanto o Torrey Smith tem 21. Cara, você deve ter alguma coisa errada. Não é isso, porque o Vance McDonald grupou bastante, né? Ele poderia ter mais recepções. Exatamente. Se for, obviamente não dá para comparar a quantidade de jardas que o Vance McDonald tem com a do Torrey Smith, porque o Torrey Smith tem 453 jardas e o Vance McDonald tem 200. Então, mas assim, a quantidade de recepções é muito próxima uma da outra. Exatamente. Eu não sei assim você, Mori, mas eu não sei assim você, mas nenhum ali assim pode até opinar, abrir um pouquinho pra gente poder falar sobre isso, mas depois que o Blaine Gabbert assumiu a posição de quarterback, o ataque ele deu uma evoluída que não estava tendo com o Kaepernick. A gente não está querendo... Deixa eu só passar umas estatísticas aqui já pra gente finalizar, que a gente já tá com um tempo já bem adiantado. Sim. E também tem muita gente ainda para falar. Vamos lá. Faça uma comparação aqui rápida com Colin Kaepernick e Blaine Gabbert.
Colin Kaepernick tentou 244 passes, completando 144, 59% de passes completados, para 1.615 jardas. Blaine Gabbert tentou 95 e completou 62, 65% dos passes completados. Um rating aí do Blaine Gabbert de 91.0, enquanto o Colin Kaepernick está com 78.5. Ou seja, você vê já aí nessa pequena comparação você consegue perceber que o Blaine Gabbert está um pouco melhor que o Colin Kaepernick. Jogo terrestre, que é o forte do Colin Kaepernick. Isso não dá para falar que não é. Mas Colin Kaepernick tentou 45 jogadas para 256 jardas, conseguindo 5.7 de jardas por tentativa, enquanto o Blaine Gabbert ele tentou 13 corridas para 65 jardas, 5 jardas por tentativa, ou seja, muito próximo. A média aí de jardas por tentativa, conquistadas por tentativas, aí muito próximo disso, que é o forte do Colin Kaepernick. Isso com o Blaine Gabbert com apenas 2 jogos. Justamente. Vamos colocar o Diógenes na conversa. Diógenes, você, como torcedor novato, você já tinha visto essa quantidade enorme de flanelas voando pra cima e pra baixo? Cara, até uma injustiça me colocar pra falar depois do especialistas falando sobre... Que isso? Não, jamais. Tô tendo uma aula aqui, só anotando aqui o que eles estão falando pra depois ver se eu consigo evoluir na questão analítica. Mas eu até separei aqui essa questão das flanelas, além da situação que o Hugo falou da questão do delay of game do Palmer, teve aquela... Antes disso, teve um momento que a gente estava na red zone, e eu acho que por umas 3 ou 4 vezes a gente ia forçar a quarta descida deles, que provavelmente iam chutar um field goal, e os Zebras lançavam a flanela e faziam voltar o first down, cara. Até que conseguiram finalmente o touchdown e abriram uma vantagenzinha. Isso realmente creio que prejudicou muito a equipe, né? Ali o Arizona abriu 13-3, né? Mas eu vou discordar de você, viu, Jorginho? Porque eu acho que ali eu não vi muito estranho, não, porque teve holdings ali defensivos. O que eu achei muito esquisito mesmo, algumas chamadas das Zebras, foi na última campanha, na campanha que o Arizona, que os Cardinals abriram 19-13. Teve uma terceira para 19, que o Palmer fez um lançamento e a Zebra deu um legal contact, e aí o Tom Sula ficou doido da vida e deu uma conduta antidesportiva, uma falta de 15 jardas. É verdade. Aí na sequência teve um sec em cima do Carson Palmer, que eu honestamente não vi falta na jogada, e a Zebra deu falta, roughing the passer, mais 15 jardas para o Cardinals. E teve esse lance do relógio estourando que o Hugo comentou antes da Big Play. Na verdade foi na jogada da Big Play. Ficou muito claro que o cronômetro zerou e na sequência rola o snap. Como é que você, Jorge, como torcedor novato que está acompanhando o 49ers esse ano e colaborando bastante com a gente nos seus posts sobre o entendimento do jogo, como é que tem sido a temporada para você? Decepcionante, né? Nós como torcedores, a gente quer vitória atrás de vitória. Eu até parei para entender um pouco mais o time nessa temporada, vi que certeza que a gente não ia ser muito difícil ir aos playoffs, que dirá o Super Bowl, mas por mais que a gente entenda essa situação do time, a gente espera vitórias, né? A minha temporada ela se resumiu no início a gente ficar super empolgado com a vitória na estreia, achar que aquela história de debandada era tudo balela, que a gente ia chegar ao Super Bowl favoritíssimo, mas jogo a jogo essa empolgação ela foi se esvaindo até que chegou a depressão de esperar por mais uma derrota, seja qual for o adversário.
E você acha que o time tem mostrado evolução com o Blaine Gabbert no lugar do Kaepernick? Foi uma mudança da água pro vinho, né? Parece realmente que o Kaepernick ele tá vilhado no vestiário, como muitos boatos que nós torcedores lemos sobre essa questão. Creio que fica difícil o Copérnico voltar ano que vem, né? Não sei vocês, mas eu acho que ele perdeu posição. Parece que a linha ofensiva tem uma outra postura, né, protegendo o Blaine Gabbert. Se a gente analisar a quantidade de sacks que o Kaepernick sofreu e a quantidade de sacks que o Gabbert tem sofrido, eu acho que o Gabbert sofreu 3 ou 4 sacks em 2 jogos. O Kaepernick já tinha mais de 20, acho que 24 ou 25 sacks. É uma coisa bem diferente, ele está muito bem protegido, né? Mas essa questão... Pode falar, Múcio. O André Alves, aqui no Twitter, ele costuma nos acompanhar aí sempre. Ele fez uma pergunta justamente no que o Diógenes falou, né? A pergunta dele foi a seguinte: será que existe alguma chance do Kaepernick voltar a ser o quarterback titular do 49ers na próxima temporada? E o Diógenes já respondeu: dificilmente, cara. Pra mim, eu não acho que o Kaepernick volte a ser titular na próxima temporada. Eu sempre procuro, como eu estou começando a entender, eu procuro meio que comparar situações assim com o nosso futebol tradicional, né? Tem aquele jogador que tu sabe que é importante pro time, tu faz ele tomar um chá de banco para ver se o cara melhora o rendimento. No início eu esperava que era isso que o técnico queria fazer com o Kaepernick, mas agora vendo a atuação do time, essa evolução gigantesca, eu creio que realmente ele não vai ter mais chance no time. Não, dificilmente, com a evolução do Gabbert, o que poderia vir a acontecer caso o Gabbert não respondesse às expectativas do 49ers, seria draftar um outro QB, fazer alguma trade ou algo do gênero, sabe? Mas assim, para a próxima temporada dificilmente ele ficaria como quarterback titular. Bom, tem mais uma outra pergunta. Dessa vez eu vou mandar pro Hugo, vamos ver se ele tá afiado, hein, Hugo? O Sandro Santana manda aí, pega essa, hein, Hugo? Gabbert será o quarterback titular em 2016 e draftamos o Goff ou algum outro quarterback novato para pegar experiência? O que você acha, Hugo? É complicado porque a posição de quarterback ela tá bem, vamos dizer assim, uma briga bem acirrada. Apesar do Gabbert ter assumido a posição do Kaepernick, existe a possibilidade de São Francisco contratar um outro quarterback para poder fazer uma frente ali e tal. Como também existe a possibilidade de não contratar. Tem quarterback no mercado. O meu medo nós temos as histórias do Aaron Rodgers, que teve aquela possível passagem por São Francisco, poderia ser draftado por São Francisco, acabou não sendo draftado e hoje a gente vê o Aaron Rodgers o que é. Meu medo é draftar, deixar passar um cara, por exemplo, o Goff é um cara que tem alguns números bons, não tantos, mas é um cara que tem essa empatia dos fãs de São Francisco, justamente por ter nascido lá na Califórnia, estudar na Universidade da Califórnia, usar o número 16 por ser fã do Joe Montana. É um cara que tem apresentado os caras assim melhores. O Paxton Lynch realmente parece ser um quarterback melhor, está mais preparado para a NFL. Eu acredito que tudo pode acontecer. Agora, o Kaepernick em 2016 realmente é bem difícil. Eu vi um vídeo, na verdade até da matéria que você fez para o nosso site, com os lances desses quarterbacks. E achei mesmo o Lynch muito melhor preparado para a NFL do que o Goff. E só uma última observação: o 49ers tem ainda um quarterback reserva, que é o Dylan Thompson. Ele não foi muito bem na pré-temporada, mas é um quarterback muito novo, né? Ele veio esse ano
para a NFL, ele é um calor não draftado, ele não foi draftado no último draft e assinou na free agent com o 49ers. O nosso amigo Rodrigão aqui também, né, cara? Que também pode falar um pouco sobre isso. Fala aí, Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bem? Bom, tudo bem não tá, né? Prazer, galera, mais uma vez. Diógenes eu não tinha conhecido, né? Muito prazer. Li algumas coisas, mas a gente não se falou. Prazer, cara. Então, bem não tá, né? Não tá tudo bem. Kaepernick, a gente gostava demais dele desde 2011, quando ele conseguiu assumir, inclusive uma coisa parecida, né? Tinha o Alex Smith, que estava meio questionável, o que seria o Kaepernick na atual situação. Se machucou, o reserva entrou, ou seja, quem entrou em 2011 foi o Kaepernick, e quem está entrando agora é o Gabbert. Kaepernick começou a jogar bem, Gabbert também, só que o Gabbert é um veterano já, né? Tem essa diferença. E Kaepernick ficou até hoje. Então, já respondendo aquela pergunta, será que o Gabbert pode ser o titular? Bom, eu acho que pelas ações que vem acontecendo por parte dos managers, desde que o Kaepernick se mostrou um pouco abaixo do que ele fazia, dá para se dizer que sim. Pode ser que aconteça, sei lá, como o Eagles estava de olho já no Kaepernick, pode acontecer uma troca e o Eagles ceder uma posição no draft, né, um pick no draft, uma escolha para os 49ers. Kaepernick vale first round, viu? E eu trocaria por menos de first round. Com certeza, e aí com isso vem o 49ers, é claro que não vai conseguir em um ano se reerguer de novo, não vai, para mim, não vai conseguir montar o mesmo time que tinha quando chegou ao Super Bowl. Pode montar um time que chegue à liderança da divisão, obviamente, chegar aos playoffs, mas eu acho que para suprir a necessidade de wide receiver, atualmente de quarterback, que está essa incógnita, a linha ofensiva que está meio fraca, a secundária, a gente teria que ter bastante escolha para tentar melhorar a situação. Na tua opinião, Rodrigo, Kaepernick é descartável nesse momento? Para mim, não é descartável para mim, mas eu não me surpreenderia se ele fosse descartado. Trent Balk, escolhas erradas, aquele Twitter depois do jogo contra o Seattle no dia de ação de graças, acho que acabou com o time. Era um belo time que tinha chegado no Super Bowl. Eu acho que daria para levar um Super Bowl, né, com o Harbaugh, e agora sem. O que vocês esperam aí nessa sequência? Vou deixar o Rodrigo primeiro falar, que ele falou pouco. Arizona 9-2, Seattle 6-5, St. Louis 4-7, 49ers 3-8. Bom, a temporada, acho que todos concordam, chegou ao fim, né? Como eu já tinha comentado com o pessoal, pra mim já tinha chegado ao fim quando começou a acontecer, enfim, uma série de coisas bem ruins. Uma pré-temporada muito boa do nosso querido Jared Hayne, não conseguiu na temporada regular a mesma frequência, a mesma série de jogadas boas. Obviamente a série de saídas que aconteceram ao todo foram, sei lá, foi metade do time que foi embora em comparação ao time que chegou ao último Super Bowl. Bom, fica até difícil pra mim falar, porque eu geralmente sou da parte da zoeira e quando é pra falar sério dá vontade de chorar ao invés de rir, né? Verdade. Quando começa a falar sério dos 49ers, realmente dá vontade de chorar, cara. E aí quando a gente tem um resquício, tem uma luzinha no final do túnel, a gente tem não só o adversário, o líder da divisão, mas também as zebras, e aí fica bem difícil. Mas uma pergunta para vocês aí, que são os veteranos da NFL, vocês, na atual conjuntura do time, vocês preferem algumas vitórias para terminar o ano com alguma honra, ou seguir assim perdendo e pegar uma posição boa no draft? Bom, eu
deixa eu colocar a minha opinião. Eu não gosto de entrar para perder. Não acho que seja uma hipótese sensata. Essa é a minha opinião. Eu, como torcedor, eu quero ver o 49ers ganhando. Independente se você vai pegar a primeira, segunda, terceira posição no pick no próximo draft, eu acho que o importante é entender o que o time precisa melhorar e pegar as peças novas, principalmente o Gabbert, né? E analisar realmente se ele é o cara que vai ser o futuro da nossa franquia ou não. Mas o time tem que jogar para ganhar. Eu não pode entrar com o corpo mole, como a gente até comentou semana passada. Eu até entendo a questão de você pegar uma posição melhor no draft e tal, mas eu acho que não faz sentido você entrar para perder. Numa liga de alto nível como a NFL, isso fica até meio feio, né? Não sei a opinião de vocês. Eu prefiro ver o 49ers ganhando, não perdendo para pegar uma escolha melhor no próximo draft. Até porque eu posso falar um pouco disso comparando ao futebol brasileiro. Como eu sou jornalista, trabalho com alguns programas de esporte, tem alguns comentários que são bem legais de ouvir, que o time já está rebaixado, então vai entrar para perder, para favorecer o co-irmão, ou coisas do tipo. Eu acho praticamente impossível. Vamos se colocar no lugar de um jogador. Tu joga 3 anos no college, fora todos os outros anos que tu passa sonhando, tu evolui, tu treina todos os dias, faz academia, tem uma evolução corporal, estuda, trabalha, enfim, tem várias outras coisas para fazer. Game Day é um dia sagrado, e aí tu vai falar pra um cara desse que ele vai entrar em campo para perder e jogar tudo que ele conquistou para chegar ali em um dos 32 times da NFL pro time tentar pegar uma posição a mais. Assim, não só eu não concordo com derrotas, como eu acho impossível tu falar pros 11 jogadores que eles vão entrar para perder. Eu também acho, concordo com você. Alguém tem opinião contrária? Murilo, Hugo? Não, tô com o Rodrigão. Acho que a derrota mesmo só serve pra gente dar uma zoada, né, Rodrigão? Mas fora isso... Pra mim a derrota, obviamente, é bom. Na verdade, já nem sei mais se é bom, porque já perdeu tanto, já fiz tanta piada que eu acho que se esgotou, né? É verdade. Mas é isso, cara. Eu acredito que assim, o futebol americano é um esporte, de contato, é um esporte muito físico. Então, o cara vai pro jogo, de repente pode acontecer até um contato mais forte, sofrer algum tipo de lesão. Não acredito que passe na cabeça desse cara passar 3 anos no college, como o grupo falou aí, tem toda uma evolução, não só física, toda uma evolução tática pro jogo. O futebol americano é um jogo, extremamente tático. E para chegar no dia do jogo, o cara perde porque vamos querer graftar alguém de primeira escolha, ou nas primeiras escolhas. E que pode ser até no lugar desse cara, né? É verdade. Que pode fazer o cara perder posição no time. Então, não tem muito disso, não. Acredito realmente que o São Francisco ele tá batalhando para conseguir coisas melhores. Prova disso são os jogos contra o Arizona. Jogou de frente a frente com o Arizona em casa. O jogo contra os Giants. Jogou frente a frente contra os Giants. Acabou perdendo ali no finalzinho. O jogo contra o Atlanta jogou bem. Acredito que o São Francisco vai batalhar até o fim. E aí, draft é ver o que tem ali. No final do campeonato, ver o que vai sobrar de escolha ali e conseguir uma ou outra troca. Mas jogar para perder, eu como torcedor confesso que eu não gosto, e acredito que o jogador também não queira passar por isso. É muito sacrifício pro jogador para chegar depois e no dia do jogo e entregar. Concordo. Murilo, você tem opinião diferente, cara? Não, eu acho que realmente perder não é legal, não é bacana. É triste, na verdade, quando você está torcendo pelo seu time ganhar e chega no fim acaba perdendo. Eu acho que uma posição melhor no draft é consequência de um mau resultado. É, na verdade, um consolo por uma temporada que não foi boa, por um time que não conseguiu vencer na temporada. Então, em razão disso, ele consegue aí uma melhor posição no draft. E realmente, o jogador nenhum vai entrar para perder, cara. Eles ganham milhões, o jogo é duro, eles não vão entrar lá para se machucar à toa, para levar pancada
para levar trombada à toa se não for para ganhar. Eu acho que eles entram com uma expectativa de sempre ganhar os jogos. E com relação ao resto da temporada, eu acredito que os 49ers vai apresentar uma melhor evolução. Eu acho que eles não terminam a temporada 7-9, pode ser que chegue aí até uns 6 pontos. Acho que aí no mínimo mais uma derrota pela frente, mas eu acho que os 49ers terminam a temporada aí com 6-9. Bom, a gente tem o Cleveland Browns no dia 13 de dezembro, né? Uma vitória fora de casa, mas dá pra ganhar dos Browns, né? Josh McCown se machucou, né? E ontem, vocês viram Tô pra ver time mais azarado que esse Browns aí, cara. Puta que pariu. Eles deram muita sorte ontem, cara. Eles deram muita sorte. Faltando 1 segundo, bloquear um field goal e ainda conseguir retorno pra touchdown. Mítico, cara. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu coloquei a defesa dos Ravens no meu fantasy. Eu falei, cara, o Browns vai jogar com o quarterback reserva e tal. Mesmo com o time dos Ravens tomando pontuação pra cacete, eu falei, eu vou arriscar. Eu tava 13.9 pontos atrás da minha adversária no fantasy. E a última jogada, o Ravens foi lá e conseguiu o touchdown num bloqueio de field goal. E eu fiz 14 pontos no fantasy, eu ganhei a partida, eu tô vivo naquele fantasy ainda. Aí é bom. Bom, galera, vamos às considerações finais. Já estamos com 1 hora e um pouquinho de programa. Vamos primeiro com o Muri para falar do Golden State Warriors. Muri, 4 vitórias nessa sequência aí fora de casa ou você... O que você crava aí? Não, com certeza, 4 vitórias. Eu acho que Brooklyn vai dar trabalho. Indiana vai dar trabalho. Eu acredito que Brooklyn vai dar trabalho mesmo, porque... Brooklyn, os caras estão lutando pra conseguir um recorde melhor. Isso aí vai dar trabalho. Indiana vai dar trabalho. E Toronto e Charlotte eu acho que não vai incomodar muito não. Eu acredito que vai ser os 2 jogos tranquilos e depois que vai começar a ficar sério. Você acha que semana que vem, no próximo podcast, a gente vai falar em Golden State 23-0? Eu acho que sim. Tomara que o Lakers também ganhe um pouquinho, porque eu tô sofrendo demais. O Lakers tá ganhando agora, Lê. Tá ganhando. O Kobe merece uma despedida um pouquinho melhor, né? Tá ganhando do Philadelphia, nada mais, nada menos que o time com o pior recorde da história dos esportes americanos. Você sabe... mas ganhar do Philadelphia não tem graça, né? Você sabe que o Gustavo Hoffman da ESPN, ele colocou um post, foi essa semana, sim. perguntando, né, o que ia acontecer primeiro, o Philadelphia ganhar uma partida ou o Warriors perder uma. O Philadelphia jogando contra o Lakers, eu não sei não, acho que o Philadelphia pode até ganhar. Bom, enfim... Golden State 4 vitórias então, Muri. Semana que vem 23-0, é isso? Exatamente, isso mesmo. Legal. Boa semana pra você, Muri. Muito obrigado, viu, parceiro? Valeu, gente aí. Boa semana. Murilo, Chicago Bears agora domingo. E aí? Eu cravo uma vitória, cara, dos 49ers. Eles apresentaram uma melhora, eles vêm de um jogo que eles perderam devido à circunstância intracampo, zebras, né? Na verdade são fatores externos, mas que influenciaram totalmente no jogo. Apesar dos Bears não estão tão bem assim na NFC Sul, na NFC Norte, perdão, são o terceiro na divisão, e eu acho que eles não vão causar grande sufoco aos 49ers devido à evolução do time do último jogo. Se o time voltar a apresentar o que vinha apresentando desde o início da temporada, aí é mais uma derrota. Mas com base na última partida, eu acho que a gente leva aí esse jogo contra os Bears. Vamos na torcida. Você compartilha a opinião, Hugo? Acredito sim também que o 49ers pode fazer um bom jogo. Não vejo o Chicago Bears com tanta ameaça assim, sinceramente, dos times que o São Francisco enfrentou. Acho que Chicago e Baltimore são os mais fracos até agora.
E vamos lá, né? Vamos torcer para que termine a temporada melhor. O São Francisco tem apresentado evolução de pouquinho em pouquinho, e a ideia é essa. O time de reformulação passa por isso mesmo. Então, Ale, só para não deixar passar em branco, Ale, o Sandro ele mandou uma pergunta aqui pelo Twitter, mas que a gente já falou durante o podcast. Ele falou assim, melhorar a linha ofensiva é óbvio, mas e o corpo de wide receivers? O que você acha? O que vocês acham? Eu e o Hugo, a gente já dissertou sobre isso, a gente já falou sobre os wide receivers, e é uma necessidade aí, eu acho que os 49ers também precisam se reforçar nesse quesito. O que você acha, Diógenes? Qualquer vinda que seja para somar na qualidade do time, ela vai ser muito boa, né? Acho que a gente precisa de um wide receiver top, né? Estilo Antonio Brown, Julio Jones. Acho que tá faltando isso pro 49ers, né? Saudade de Jerry Rice, Terrell Owens. Cara, Dan Bryant tá sem quarterback, né? Então, acho que é um bom wide receiver. O que vocês acham? O Dez Bryant desembarcando em São Francisco? difícil, Cadê? Não pulsar. Muito difícil, né? A bem da verdade, eu queria o Odelão. Lá pro... Pô, seria outro também, né? E traz o Dez Bryant pra cá. Rodrigo, Sim, senhor. Sim, senhor não, cara. Eu sou mais velho, mas não me chama de senhor, por favor. Tá. E aí, Chicago Tio. venceu o 49ers ano passado em São Francisco. Vamos dar o troco neles agora, nesse domingo? Então, compartilho obviamente da opinião dos colegas. 49ers enfrentou o líder da divisão, enfrentou o Arizona, que tem uma defesa monstruosa. Para quem tem eles no Fantasy sabe muito bem, e conseguiu marcar muitos pontos, né? Conseguiu quase a vitória, não fossem ali algumas jogadas questionáveis. Como o Chicago Bears não é, para mim, não é metade do que é, pelo menos quanto a parte defensiva do Arizona, eu acho que dá para acreditar, e dá para acreditar muito sim numa vitória. Diógenes, você acha que seu post da semana que vem do Diário de um Novato vai ser uma comemoração de vitória? Eu torço pra que sim, né? Só pra deixar claro, eu fiz aquela pergunta da questão do draft, mas eu também, como torcedor, não quero derrotas. Sempre buscando a vitória. Por mais sabendo que a gente, se o time seguir mal, a gente vai ter uma boa escolha no ano que vem. Mas eu quero derrota e eu acredito num 8-8 ainda. 8-8? 8-8, repetindo a temporada passada. Eu acho que bate no máximo 6-10. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. A gente faz a aposta aqui. Cada um coloca quanto que acha que o 49ers vai terminar na temporada. Tá ok? Combinado com todos? Semana que vem a gente faz essa pergunta. E a gente também brinca com o Muri também, arriscando a quantidade de vitórias que o Warriors vai conseguir nessa temporada. A gente deixa guardadinho num baú, e quando terminar a temporada a gente vê quem ganhou. A gente faz uma espécie de bolão do Sports SF. Pouquinho combinado. Fechado. Feitoria. Tá ok, galera? Fechado então. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast da equipe Sports SF. Lembrando que é o portal brasileiro das equipes de São Francisco nas 3 maiores ligas dos Estados Unidos. Aqui a gente fala de San Francisco 49ers, Golden State Warriors e San Francisco Giants. Acesse o nosso site sportssf.com.br, sportssf.com.br, facebook.com/sportsSF, facebook.com/sportsSF e o Twitter @sportsSFBR, sportsSFBR. Participem na semana que vem com mais perguntas e voltamos na próxima semana com mais um podcast. Boa noite, galera. Fui!